Fala galera, boa noite. Hoje eu vim aqui trazer para vocês, explicar, né? É um assunto muito recorrente na prova do Enem, que é o movimento das placas tectônicas. E também, se der tempo, eu quero falar aqui também sobre as estruturas geológicas de forma bem breve e geral. Bom, para começar a nossa aula, então, vamos falar sobre um pouco da tectônica de placas. Bom, a tectônica de placas é basicamente uma teoria que vai explicar que a litosfera ela vai estar dividida em placas, certo? E aqui essas placas ele chama de grandes blocos sólidos. E esses grandes blocos sólidos são as mesmas coisas de placas tectônicas. Bom, agora vamos partir para um conceito essencial, que é saber o que são as placas tectônicas e como elas são formadas. Bom, as placas tectônicas, elas são basicamente placas, como o próprio nome já diz, que elas vão se flutuar e se movimentar lentamente ali em toda a litosfera. Beleza, sabendo disso, a gente também precisa saber como é que elas surgem, né? Então, para isso a gente também precisa saber da estrutura, né, da Terra. Aqui eu vou tentar desenhar o manto, a crosta e o núcleo. Pronto, aqui é o núcleo. Núcleo. Beleza. Bom, o núcleo ele vai liberar uma energia. E essa energia que vai ser liberada vai vir na forma de calor, na forma de magma. E aí, quando o núcleo libera essa energia, vai gerar correntes de convecção dentro do manto, certo? E quando esse material aqui sobe, ele sobe aqui até o manto da Terra, ele sobe, ele vai esfriar e vai voltar para o núcleo. Só que é um movimento repetitivo. O material quente vai subir, vai esfriar e vai voltar. E assim vai indo, e por isso acontece essa movimentação das placas tectônicas. Aqui do lado, eu já quis colocar aqui, já quis trazer para vocês as placas mais importantes, né? Que são as placas norte-americana, a do Pacífico, a sul-americana, antártica, africana, euroasiática e ainda australiana. Tem uma placa também muito importante, que é a placa do Nazca, porque ela fica entre três placas, né? A sul-americana, a norte-americana e a do Pacífico, e vai ser extremamente importante para a gente entender os processos dos movimentos, certo? Então vamos lá. Agora vocês já sabem como é que ocorre de forma superficial o movimento dessas placas. A gente precisa falar especificamente aqui dos movimentos convergentes, divergentes e também dos movimentos transformantes. Cara, o primeiro movimento é o movimento divergente. E a principal característica das placas que tem um movimento divergente é que elas vão se afastar, certo? Então as placas elas vão se afastar. Então é aquele mesmo esquema. O material quente ele vai subir, né? Ele vai subir do núcleo até a crosta. Só que na volta dele ele vai voltar, ele vai esfriar, vai voltar. Só que ele vai formar uma nova crosta. E geralmente isso vai ocorrer nos mares, né? No fundo dos oceanos, porque é mais propício para ter o movimento divergente nos oceanos. Tanto é que eu coloquei aqui a imagem do lado, aqui tá o oceano, certo? Coloquei também aqui representando a setinha, né, das placas divergentes, cada um para um lado. E aqui nós temos o magma. Esse magma ele vai subir e vai formar uma nova crosta. E isso vai acabar que vai criar novas cadeias submarinas, como a dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica é essa aqui que está na direita de vocês. Só explicando rapidinho, tá? Estão vendo eu vou tentar desenhar aqui, ó, esse espaço. Esse espaço aqui, que está na dorsal mesoatlântica, foi criado justamente através do movimento divergente. Por quê? Porque pensa que isso tudo, eu vou tentar desenhar, tudo isso era só essa parede. E com o tempo, um movimento divergente foi fazendo com que a placa se dividisse. E nessa divisão criou
esse canalzinho aqui que tá no meio. Ó, esse canalzinho aqui que tá de azul no meio. O que era antes? O que era antes só uma parede de rochas virou agora um canal, né? Virou a dorsal mesoatlântica. Isso ocorre basicamente pelo movimento das placas, tá? Tá aqui, uma placa vem para um lado e a outra placa vai para o outro lado. E aí abre esse espaço aqui, esse vão, né? Então é isso. E aí é válido lembrar também que esse movimento da placa não causa não cria só cadeias submarinas, pode criar também novos vulcões e também formar crosta, como eu já disse, e até mesmo expandir os oceanos. Tanto é que o nome desse movimento também pode ser chamado de construtivo, tá, galera? Justamente por criar algo novo, né? Seja um vulcão, uma nova crosta, ou até mesmo expandir os oceanos. Isso ocorre pelo que eu expliquei aqui do lado, tá? O magma quente vai subir e vai abrindo os espaços. Vai abrindo os espaços e cada vez que ele abre, algo novo vai ser formado. A principal característica, como eu já disse, vai ser que eles se afastam. Também é legal vocês saberem que eles ocorrem no oceano. Beleza, esse foi o primeiro movimento. Agora aqui no segundo movimento eu preciso de um pouco mais de atenção, que é no convergente. Convergente ele também pode ser chamado de destrutivo. Aqui você já dá para perceber que ele é o inverso da divergente. A divergente é chamado de construtivo, esse aqui é destrutivo. Então vamos lá. Lembra que eu disse que nas placas divergentes eles se afastam? Aqui já vai acontecer o contrário. Nas placas convergentes eles vão se chocar. Eles vão se chocar. E aqui esse choque pode acontecer de 3 formas. Bom, a primeira forma é você ter uma placa continental com uma oceânica. E quando você tem um choque entre uma placa continental e uma placa oceânica, nós vamos ter uma subducção. E o que é uma subducção? Subducção é basicamente quando a parte mais densa ela vai mergulhar sobre a outra parte. É isso aqui que está desenhado. Eu coloquei aqui como exemplo a placa de Nazca e a placa sul-americana, onde a placa mais densa, que vai ser oceânica, ela vai ficar mergulhada na placa continental. Então, a placa continental vai ficar aqui em cima, certo? Já a placa oceânica vai ficar na parte de baixo. E isso vai formar cadeias montanhosas, né? Eu não vou nem escrever porque já está aqui do lado. Vai formar cadeias montanhosas e vulcões. Tranquilo? Então, é basicamente isso. O exemplo aqui que eu dei é a placa do Nazca, que vai ser a oceânica, né, que vai ser a mais densa. Ela vai ficar mergulhada sobre a placa continental, a sul-americana. Então, é como se fosse uma sobreposição. Aqui está o Nazca, e aqui nós temos a sul-americana. E isso vai formar vulcões e cadeias montanhosas também, tá, galera? Pelo processo chamado subducção. Só rapidinho, o processo de subducção é essa parte mais densa ficar sobre a parte menos densa, tá? No caso, sempre a mais densa vai ser a placa oceânica, tá? A ocidental ela vai ser mais leve. Bom, com isso a gente já vai para a segunda, que é a continental com continental, que são duas placas leves. Então, cara, o que acontece quando nós temos duas placas leves? Elas vão se amassar, certo? Elas vão se amassar, formando montanhas, como o Himalaia, os Alpes suínos, entre outras coisas. E aqui, o choque entre essas placas faz com que elas se amassem. Aqui eu também coloquei o exemplo das placas tectônicas, ó. Eu não quis colocar nenhuma específica, porque como elas são... As duas são continentais, elas vão sobrepor.
Sempre a que tá mais embaixo, ela sempre a que tiver mais embaixo na camada, sempre a mais antiga ela vai ficar embaixo. E a outra vai ficar sobreposta a ela. E aqui no caso nós temos como exemplo a placa do Índico com a Euroasiática. E vale lembrar que esse choque de placas continental com continental é muito instável, certo? Então o magma que está aqui, ele sobe, ele vai subir e vai deformar esse solo, né? Ele vai deformar todo o solo e causando tremores, terremotos, enfim. E assim nós temos o surgimento de montanhas, tá bom? Bom, vou aqui para a última, que é a placa oceânica com oceânica. Cara, essa aqui é muito legal, é muito tranquilo. Quando nós temos duas placas oceânicas que são densas, né? São duas placas muito densas. A gente vai ter também uma espécie de choque entre elas, mas uma também, todas vão ficar sobrepostas, né? E essas aqui não vão ser diferentes. Só que vem no mesmo conceito que eu disse sobre a continental com continental. Sempre que tiver mais embaixo, ou seja, que for mais antiga, ela vai ficar sobreposta a outra. Isso vai fazer com que sejam formados um conjunto de arcos de ilhas, né? De ilhas vulcânicas. Como exemplo, nós temos ali o Japão, né? E todo aquele conjunto ali do Japão é considerado foi criado a partir do choque entre placas oceânicas, tá bom? Basicamente isso. Agora eu vou falar sobre o último tipo, que é a transformante. A transformante, ela também pode ser chamada de conservativa por um motivo muito simples. Ela vai ser o oposto das outras duas, tá? Ela não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Pô, como assim? Elas vão ficar uma do lado da outra. Tá aqui na foto, elas vão ficar uma do lado da outra. E quando elas ficam uma do lado da outra, não vai ter nenhuma criação e nenhuma destruição. Mas entre elas aqui tá tendo um atrito gigante. E faz com que esses atritos tornem o movimento transformante o mais instável. Porque com todos como eles estão do lado, né, tem muito atrito, e esse atrito vai gerar muitos terremotos, pode gerar maremotos. E o caso mais famoso aqui são as falhas geológicas de San Andreas, né, que são causadas justamente pelo movimento transformante. É isso que você precisa saber fazer as questões. Agora eu vou entrar no assunto aqui também de estruturas geológicas. Não é difícil, mas eu quero um pouquinho de atenção, porque pode ter questões que combinem os dois. As estruturas geológicas basicamente vão ser as formas como as rochas vão estar organizadas na crosta, seja pela ação das placas, da erosão ou até mesmo de sedimentos. Bom, vamos lá, é muito legal porque aqui nós só temos 3 tipos de placas. Nós temos os escudos cristalinos, nós temos também as bacias sedimentares e os desdobramentos modernos. Cara, eu coloquei na ordem pelos mais antigos. Eu vou até colocar aqui mais antigos. Começando aqui pelos escudos cristalinos, que são os primeiros. Cara, vai ser a parte mais antiga da crosta, que vai ser composto basicamente pelas rochas magnéticas e pelas metamórficas. E elas vão formar um relevo mais antigo e mais baixo. São essas as características, eu indico vocês gravarem para a prova mesmo. Geralmente cai só uma questão, 2 questões no Enem sobre isso, mas não deixa de ser um assunto muito importante porque ele é considerado de fácil para médio, nunca chega a ser um assunto difícil. Então você não pode perder essa questão aí na tua TRI. Nós temos as bacias sedimentares, que aqui as bacias sedimentares, cara, elas já vão ser uma espécie de depressão que fica na crosta. E aí, elas, ao longo do tempo, elas vão acumulando sedimentos. Por isso que elas vão formar as rochas sedimentares. E, cara,
elas costumam ser planas, mas elas também podem formar as depressões, né? Então elas têm planície e depressões como suas características. E também um negócio muito interessante é que no Brasil nós temos uma rica, uma fauna muito rica, tanto de escudos cristalinos quanto das bacias sedimentares. Aqui no Brasil nós não temos desdobramentos modernos. Por quê? Porque nós não vocês vão ver que os dobramentos modernos eles vão vir a partir do movimento das placas, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, nós estamos, não que nós não sofremos com isso, mas nós estamos meio que livres desse movimento intenso das placas. Bom, voltando aqui para as bacias sedimentares, uma característica importante é que elas são ricas em petróleo, gás natural e etc. Isso faz com que as bacias elas sejam muito exploradas. Então, são muito exploradas, só tem a questão de serem um pouco difíceis de serem encontradas, né? Tem que escavar durante muito tempo para poder encontrar, mas são muito explorados, principalmente aqui no Brasil. Já os dobramentos modernos, eles são as estruturas que são mais recentes, digamos assim. Elas vão surgir a partir do movimento das placas, pode ser qualquer um dos 3 movimentos que eu já disse. E também elas vão se dobrando, sabe? Toda vez que tem um choque entre placas, os dobramentos modernos vão sendo formados. E aí eles vão se dobrando, sabe? Não ficou muito legal de entender, mas é basicamente isso. Tem aqui o choque entre as placas, e os dobramentos modernos eles vão se enrolando, certo? Então é isso. É legal também falar que os dobramentos modernos